Ai, meu Deus, que vergonha. Nem sei como é que eu tô mirando no espelho. Não sei o que falar, meu Deus do céu. Hello, meninas e meninos! Bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou explicar um pouco sobre a história Inocência, de Visconde de Tournai. Ficou de ponta cabeça, que beleza. Eu não sou youtuber, eu não entendo de vídeo, eu não sei editar, então provavelmente isso vai ficar horrível. A nossa história começa da seguinte forma. Nos primeiros capítulos, a gente consegue ver uma grande exaltação da natureza, a fala da terra, das belezas. Isso era meio que uma necessidade do romantismo regionalista, porque a gente estava muito acostumada com o romantismo português. Então, num belo dia, um jovem chamado Cirino faz a cavalgada tranquila até Vila Santana. Quando na estrada ele conhece o Sr. Pereira, que a gente vai ver que é o pai da nossa protagonista, a Inocência. Eles estão ali, eles se conhecem, eles conversam, então o Pereira diz que a filha dele tá muito doente. E o Cirino se oferece para ajudar, porque ele meio que se intitula médico. Na verdade, o Cirino era um boticário da época. Boticário é aquela pessoa que vende remédios, produtos, essas coisas assim. Então o Pereira aceita ajuda e em troca ele deixa que o Cirino fique hospedado na casa dele para descansar para depois seguir a viagem tranquilo. Chegando lá na fazenda, o Pereira diz pro Cirino para ele ficar longe da Inocência, porque a Inocência era muito bonita e com certeza ia atrair ele, mas que era para ficar longe, porque ele era um pai muito ciumento. Quando o Cirino entrou no quarto e conheceu a Inocência, foi amor à primeira vista. Ele se encantou com a beleza, não só com a pele pálida, que já estava pálida por causa da maleita. Maleita, pra quem não sabe, é um tipo de febre e tal. Mas assim, com os cabelos dela e com tudo. E ele ficou muito apaixonado. Mas tudo ali no segredinho, porque o Pereira não poderia saber. Uns dias depois, chegou na cidade um cientista alemão chamado Meyer. Ele não era só um cientista, ele era um entomologista. Entomologista é aquela pessoa que vê as espécies de borboletas e coisas do tipo. O Meyer trazia com ele uma carta de recomendação do irmão do Pereira, que dizia que ele poderia ficar o quanto tempo ele quisesse na fazenda do Pereira. Chegando lá, ele mostrou a carta e o Pereira, daquele jeitão dele, que era meio grosso assim, pediu pra ele ler, porque ele acho que ele não tinha muito entendimento da língua culta. E daí ele leu pro Pereira e o Pereira, não, tranquilo, pode ficar aqui quanto tempo o senhor precisar. Então ele ficou lá e tal. Enquanto isso, a Inocência e o Cirino, eles iam tendo encontros às escondidas. Porque a Inocência tava respondendo os sentimentos do Cirino, de certa forma. Só que a Inocência, ela era comprometida com um homem chamado Manecão, que era um fazendeiro lá, rico. Até que certo dia, a Inocência chamou o pai e disse assim: Pai, eu não quero mais casar. Eu tô apaixonada por outro homem. E o Pereira ficou todo desconfiado, né? Só que ele desconfiava do Meyer, porque o Meyer era o bonitão, o jeitosão, o cientista. Até que num dia, o Meyer foi ver a Inocência, foi conhecer a Inocência e disse pro Pereira que a Inocência era muito bela. Pronto, tava armado o temporal. O Pereira ficou irado e mandou o Meyer embora da fazenda. Só que ele sequer desconfiava que o homem que a Inocência estava apaixonada era o Cirino. Então os dois continuaram se encontrando normalmente, porque o Pereira nem dava bola, nem desconfiava. O Cirino foi até a casa de um tio da Inocência para pedir ajuda para ficar junto com ela. Quando ele chegou lá, ele foi super bem tratado. Só que o Manecão também tinha ido lá e também tinha sido super bem tratado. Então eles não sabiam se podiam confiar ou não. Até que num dia, quando a Inocência e o Cirino trocavam juras de amor, um anão chamado Tico viu os dois juntos e foi correndo contar pro Manecão, que ficou possesso e foi atrás do Cirino. Quando o Manecão encontrou o Cirino, ele o matou. Ele matou. Ai, meu Deus. Quando o Manecão encontrou o Cirino, ele o matou. E esse tio da Inocência, que estava vindo para contar pro Cirino que ia ajudar ele a ficar com a Inocência, chegou e viu tudo. E pegou o Cirino ali nos seus últimos suspiros.
Então ele foi correndo pra casa contar pra Inocência o que ele tinha visto, o que tinha acontecido. Quando ele chegou lá e contou pra Inocência que já estava meio frágil por causa da saúde, a Inocência ficou tão triste que morreu. Morreu de tristeza ou de amor? Não sei se era isso. E esse é o fim da história. Que apesar de ser um romance regionalista, tem uma leve pitada de romance ultra romântico. Porque termina em morte, coisa do tipo assim. Esqueci de contar a parte do epílogo. Ao final do livro tem um epílogo que se passa 3 anos após a morte de Inocência. É uma história do Meyer que conta sobre a borboleta Papilio Innocentia, que foi a borboleta que ele descobriu lá na Parnaíba e homenageou então com o nome de Inocência. Eu vou deixar em alguma parte aqui do vídeo a foto dessa borboleta. Então, deu pra perceber que eu não consegui botar. Então esse foi o vídeo. Obrigado por assistirem. Se inscrevam no canal e deem o like. E a nota máxima também, por favor.